crianças! Juntos novamente com a continuação hoje de matemática, nós estamos vendo a unidade 31, com tipos de quocientes em uma divisão. Foi difícil para vocês fazer divisão? Ó, isso é igual andar de bicicleta. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Então não adianta reclamar, matemática tem que ser exercício. Vamos nos exercitando que vai ficando fácil, tá bom? Vamos continuar com a nossa aula de hoje, então? Vamos ver nossa rotina? Olha lá o que nós estamos estudando. Nós estamos vendo a unidade 31 de matemática, tipos de quociente em uma divisão, ou tipos de resultados da nossa divisão. Vocês farão a leitura aí da página 264 a 266. Vou explicar todas as atividades para vocês. Nós faremos juntos a atividade 3, a atividade 4 e para a tarefa hoje ficou o exercício 3 e 4. O 1 e o 2 nós já fizemos a aula passada. Nunca deixe de lado o tira dúvidas e nem de conversar com o seu professor, tá legal? Faça as correções direitinho. Nessa última aula, vocês podiam fazer a correção utilizando a calculadora. Eu espero que vocês tenham feito os exercícios conforme eu ensinei na aula e só conferiu com a calculadora. Lembre-se, na hora da prova, do vestibular, do Enem, é proibido o uso de calculadora, então é preciso praticar o exercício, tá legal? E não pode ter preguiça, não é mesmo? Afinal de contas, somos estudantes. Vamos começar a nossa aula, então? Nós vamos começar hoje já na atividade 3, nós fizemos a 1 e 2 a aula passada. Vamos ver o que a gente tem para a atividade 3? Na atividade 1 apareceu a palavra média. Lembra lá do diálogo dos estudantes falando, vamos falar que é 30 a média. Vamos retomar a fala daquela garota para a gente ver o que era a média. Eu falei para vocês que a gente ia estudar sobre isso. Podemos dizer que a média de casos de bullying por dia seria aproximadamente 30 casos e não precisamos usar o número decimal na resposta. Mas o que é uma média? Usando os dados do texto a seguir, vamos fazer uma atividade para compreender o significado do conceito média aritmética. Vamos lá então ver qual que é o texto que ele traz para a gente. Os desenhos animados na TV. A Organização das Nações Unidas, a ONU, gravou todos os dias, durante uma semana, os desenhos animados transmitidos pela televisão brasileira, coletando uma montanha de 196 gravações que somam 1.667 horas. Após analisar estes desenhos, pesquisadores detectaram um total de 1.432 cenas de violência. Veja a tabela com o resultado dessa análise da programação de algumas das emissoras pesquisadas. Vocês têm essa tabela aí no material de vocês. Vamos dar uma olhada nos itens que ela aborda? Então, primeiro deles, programação total avaliada. Segundo, desenhos animados exibidos dentro da programação em horas. Porcentagem de desenhos na programação total. Número de cenas de violência existente nos desenhos animados e o número de cenas de violência a cada hora de desenho. As emissoras que nós temos A, B, C, D, E e F. Nós temos 6 emissoras aqui e 5 itens aí para serem analisados. Deixa essa parte bem abertinha aí na apostila de vocês, porque é isso que nós vamos fazer agora na atividade, tá legal? Eu vou falando aqui para você, depois você confere, tá? Então vamos lá. Primeira. Responda as questões. Segundo a pesquisa, quantas horas de programação no total foram avaliadas? O que nós temos que fazer? Acompanha comigo aqui na lousa. Nós vamos fazer uma soma, ó, e são 6 emissoras. Então, o que eu fiz aqui? E eu quero que vocês façam mesmo. Fazer uma soma de 6 números aí fica complicado. Então, o que eu fiz? Eu separei 3 e 3 aqui. Tá? Então, vamos pegar as 3 primeiras emissoras aqui e vamos somar, ó. 9, 9, 18, 18 e 6, 24, vão 2. 6 e 4, 10, com 2, 12 e 5, 17, vão 1. 1, 2, 3, 4. Então, aqui esses 3 primeiros números, 474. Na próxima, 3 e 5,
8. 6 e 4, 10 e 3, 13. Vai 1. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu somo as duas para dar o resultado, ó, 474 e 438. Facilita na hora de eu fazer a soma. 8 e 4, 12, vai 1. 7, 3, 10, com 1 que foi 11, vão 1. 4 e 4, 8 e 1 que foi 9. Então, quantas horas eu tenho no meu total? 912 horas. Aqui você pode colocar dessa forma que nós colocamos, somando os 6 dados aí e faz a continha do lado, tá bom? No próximo, quantas horas de desenho animado foram exibidas? Então, vamos lá. Mesma coisa, são 6 emissoras. Eu coloquei aqui para vocês de 3 em 3, tá? Então, 2, 6 e 4, 12, vai 1, 3, 4, 5. 8, 5 e 6 dá 19. Somando 52 mais 19, 11 vai 1, 7, 71 horas. Olha lá a soma, você pode colocar aí na horizontal, e a resposta, 71 horas de desenho animado. Próxima. Qual o número de cenas de violência identificados nos desenhos animados a cada hora? Novamente, são 6 dados, vamos somar de 3 em 3. Então, 2 e 1 e 8, 11, vai 1, 2 e 2, 4 e 1, 5. 1, 3 e 1, 4. 2, 5, 6. 51 mais 64. Dá 5, 5 e 6, 11. 115. Olha lá a soma. E o resultado, 115 cenas de violência a cada hora de desenho. Próximo. O que é média aritmética? Vamos ver o que o professor está falando ali? Vamos aprender um novo conceito, a média. Para encontrar a média, somamos os valores que temos e dividimos pela quantidade de valores que eu somei. Por exemplo, um aluno teve no bimestre as notas 6, 7, 8. Para saber a sua média de notas, nós vamos somar o 6, o 7 e o 8, que dá 21. E dividimos por 3, que é o total de notas que ele teve. Logo, 21 dividido por 3 dá 7. Ou seja, a sua média foi 7. O aluno pergunta sempre para a gente na escola, né? Professora, qual que é a minha média? Depende, gente. Depende de quantas provas você fez, quantos trabalhos, quantas tarefas. O professor vai somar todas as suas notas no final do ano e vai achar a média. Então, às vezes, ele tirou 7 aqui e vai falar assim, mas eu tirei 8 numa prova, por que eu vim com 7? Talvez porque você não tirou 8 em todas as provas, né? Então, quanto maior a sua nota, maior a sua média, tá bom? Vamos ver o exercício que ele pede a seguir? Supondo que a ONU tivesse avaliado o mesmo número de horas em todas as emissoras, qual seria a média qual seria, em média, esse número? Utilize a soma das horas obtidas na questão 1. Então, vamos lá. Na questão 1, que número de horas eu tive? 912 horas, certo? Quantas emissoras eu tenho? Lembra que eu falei para vocês? É do A ao F, são 6 emissoras. Então, para achar a média de cada emissora, eu vou dividir 912 por 6, tá? Então, vamos lá. 9 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para 9, 3. Abaixo 1. 31 por 6 dá 5. Vezes 6, 30. Para 31 sobra 1. Abaixo 12. 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Então, qual é a média de horas aqui? Olha lá. Na questão 1 eu tinha 912 horas. E a minha média, 152 horas. Ou seja, eu peguei o total de horas aqui, dividi pelas emissoras que estavam transmitindo. Próximo.
Aqui está falando que para resolver você pode usar a calculadora, mas lembra que eu falei para vocês? Calculadora só para conferir o resultado, tá? Calcule a média do número de horas de exibição de desenhos animados. Considere o resultado da questão 2. Então, vamos lá. Na questão 2, eu tive 71 horas por 6, que é o número de emissoras que eu tenho para achar a média. Então, 7 dividido por 6 dá 1 vezes 6, 6 para 7, 1. 11 vai dar 1 novamente, vezes 6, 6, para 11, 5. O que eu faço com o número agora? Vírgula, 0. 50 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48, para 50, 2. 20 dividido por 6 dá 3, vezes 6, 18. 18 para 20, 2. Viemos aqui para uma dízima? Olha lá, pode continuar, porque vai continuar sobrando 2 aqui, 11,83. Olha lá, a média é de 11,83333, então ele colocou como média 11,8, ele não colocou a repetição. A média é mais próxima a 11 ou a 12? Aí entra o exercício que nós fizemos lá atrás de arredondamento. Que número vem depois da vírgula? O 8. Lembra que se eu tenho o número até 4, eu arredondo para baixo? De 5 para cima, eu arredondo para cima? Então, aqui o número 8 eu vou arredondar para cima. Então, vou arredondar para 11 ou para 12? Vou arredondar para 12. Olha lá, 12 horas. Qual emissora estava nessa média? Aí você tem que olhar lá na tabela para olhar quem é que estava com 12 horas. E eu já vou falar para vocês, ó. A emissora A tinha exatamente 12. Qual emissora estava acima da média? Ou seja, tinha mais de 12 horas. A emissora B tem mais do que 12 horas. E quais emissoras estavam abaixo desta média? As demais, a C, a D, a E e a F. Próximo exercício. Qual é a média do número de cenas de violência nos desenhos animados das emissoras brasileiras? Aí nós vamos pegar a soma lá das cenas de violência. Ó, as cenas de violência eram 1.432 cenas de violência, dividido por 6 emissoras. Sempre 6 emissoras, porque é o número de emissoras que foi pesquisado, tá? Então, vamos lá, 14 dividido por 6, dá 2 vezes 6, 12 para 14, 2. 23 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 23, 5. Abaixo 2. 52 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48 para 52, 4, vírgula, 0. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. 36 para 40, 4. Olha a repetição acontecendo aqui. Sobra 4, 3 pontinhos, 238,666. A média, então, arredondada, 239. Por quê? O número que eu tenho após a vírgula é o 6, tá? Ó, número após a vírgula é o 6, eu arredondo o número para cima. Então, 239 é a média. Próximo. Considere agora o número de cenas de violência de cada hora de desenho. Em qual das emissoras houve o maior número de cenas de violência a cada hora de desenho? Olha lá, emissora E. Suponha que uma criança assistiu diariamente na semana pesquisada a 4 horas de desenho na emissora B. A quantas cenas de violência ela ficou exposta em cada dia? A emissora B tem 21 cenas de violência, ó.
E ela fala lá se ela ficou exposta a 4 horas. Então, eu tenho que multiplicar 21 por 4. Tá na tabela isso aqui, tá? 21. 4 aqui é porque o problema tá falando que é 4 horas. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Quantas horas ela ficou exposta? 84 cenas, né, de violência. Próximo exercício. Vamos olhar bem esse gráfico aqui da atividade 4? A cada dia torna-se mais difícil encontrar pessoas que não possuem smartphones, tablets ou computadores. Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram fácil acesso a esses aparelhos e, consequentemente, à internet. Observe o gráfico de acesso às redes sociais no Brasil. Olha lá, vamos olhar aqui? 83% no Facebook, olha no seu material aí que fica mais visível. 58% de WhatsApp, 12% de Instagram e os demais aqui, esse é o YouTube, 17% e outros, né? Olha aqui pela cor, tá tudo aqui, ó. Google, Twitter, Skype, LinkedIn, outros ou não utiliza. Então, vamos ver o que ele pergunta disso daí. Nesse gráfico, a soma das porcentagens ultrapassa 100%. Ultrapassa, né? Um tem 83, o outro tem 57. Analisando o seu conteúdo, por que esse percentual é superior a 100%? O que vocês acham? O que justifica ser mais do que 100%? Será que as pessoas utilizam somente um meio aí de rede social? Ou será que você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem vários no seu celular ou no seu computador? Justamente por isso. Olha lá a resposta, ó. O que ocorre é que nesse tipo de pesquisa o entrevistado utiliza mais de um tipo de acesso às redes sociais. Essa forma de interpretação é importante, pois em vários contextos os alunos se depararão com gráficos em que a porcentagem não totaliza 100%, pois o entrevistado pode escolher mais de uma alternativa. Supondo que essa pesquisa tenha entrevistado 3.000 pessoas, quantas delas usam o Facebook? Deixe o seu raciocínio registrado. Eu trouxe aqui para vocês o meu raciocínio, quero que vocês façam comigo aqui. Ele está falando que 3.000 pessoas são os entrevistados, certo? E lá no meu gráfico, os que têm Facebook é 83%. Vamos relembrar a aula de porcentagem? 83% é o mesmo que 83 sobre 100. Então, vamos cortar zeros aqui, 2 aqui, 2 ali, sobrou o número 30. Dividido por 1 dá 30. 30 vezes 83, eu armei aqui para fazer para vocês. Abaixo 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 8, 24. Então, quantos desses 3.000 tem Facebook? Olha lá a resposta. 2.490 pessoas. Uma pesquisa realizada numa escola com 600 alunos constatou o mesmo percentual informado pelo gráfico para o uso de WhatsApp. Assim, responda: quantos alunos têm acesso a esse aplicativo? Deixa registrado o que você pensou. Então, vamos lá fazer a conta aqui. Quantos alunos eles pesquisaram? 600 alunos. Lá no meu gráfico, quem tem o WhatsApp? 58%. 58% é o mesmo que 58 sobre 100. Vamos lá cortar os zerinhos aqui para facilitar minha conta. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 58, armei a continha aqui para não errar. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 5, 30, com 4 que foi 34. Então, 348 alunos têm o WhatsApp nessa escola pesquisada. Próximo. Em 2013, o tempo médio estimado diante de uma tela para o uso de smartphones e tablets por crianças e adolescentes brasileiros foi de 3 horas e meia por dia. Em outros países, como Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, o tempo ficou acima disso. O tempo diante de uma telinha favorece o aumento da obesidade e, consequentemente, o aparecimento de doenças como hipertensão ou diabetes.
Além do menor gasto energético, o fato de se ficar parado olhando para a tela está associado a um maior consumo de alimentos calóricos e menor consumo de frutas, verduras e legumes. E esses são hábitos de vida que devemos evitar. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Em 2015, havia a previsão de que 75 milhões de crianças chegariam ao sobrepeso e à obesidade. Isso é uma fonte de 2015. Vamos olhar o Brasil como está nisso daí. Olha lá, o sobrepeso também está presente em outras faixas etárias. Observe o mapa da obesidade no Brasil por região na faixa de idade entre 10 a 19 anos. Nós temos aqui na região norte com 17,95%, nordeste com 16,6%, centro-oeste com 22,15%, sudeste 22,8% e na região sul 24,6%. Vocês viram aí que algumas regiões têm bem pouco e algumas regiões aí têm bastante. Por que será que acontece isso? Coloque esses percentuais em ordem crescente. Então, vamos lá? Em ordem crescente do menor para o maior. 16,6, 17,95, 22,15, 22,8 e 24,6. Que regiões brasileiras apresentam o menor e o maior índice de obesidade? Olha lá, o maior índice é a região sul, com 24,6%. E o menor, a região nordeste, com 16,6%. Qual é a diferença entre o maior e o menor percentual indicados no mapa? Vem aqui comigo na lousa. Aqui nós temos percentual com números decimais. Então, vamos lembrar como que nós fazemos conta com números decimais? Qual é a regra? Vírgula debaixo de vírgula, tá? Então, vírgula debaixo de vírgula também no resultado. 6 menos 6 dá 0. Aqui nós vamos fazer a compensação. Vamos passar aqui para baixo, então fica valendo 2. 6 para 14, 8. 2 tira 2, nada. Quando eu tenho 0 antes do número, não precisa ir para o resultado. E se após o número eu só tenho vírgula 0, também não precisa ir para o resultado. Então, o resultado dessa diferença, 8. No próximo, a professora do 5º ano, fez uma pesquisa com 25 alunos sobre o tempo gasto por eles com smartphones e tablets. Chegou-se a um total de 80 horas por dia. A média de horas por aluno é maior ou menor do que a de 2013 apresentada no texto? E registre seu raciocínio. Vamos lá, então, fazer a média? Olha aqui. A média que eu tenho que fazer é de 88 por 25 para chegar a essa média. Eu já fiz o meu repertório aqui do lado, tá bom? Isso a gente ganha tempo e agiliza na hora de eu fazer minha divisão, porque eu vou dividir 88 por 25. Eu não tenho 88, mas eu tenho 75, que é o mais próximo aqui, é o número 3. 3 vezes 25, 75. 75 para 88 dá 13. Vou completar minha conta, vírgula, 0. 130, eu não tenho 130, mas eu tenho 125, que dá 5. 5 vezes 25, 125. 125 para 130, 5. Coloco 0. Aqui o 50, 2 vezes 25, 50. Para 50, nada. Então, a média minha foi de 3,52. Olha, 25 alunos, 88 horas por dia. 3,52 é a minha média. Hora da tarefa. Já! Vamos ver o que a gente tem? Olha lá, o que eu tenho? Média. Agora vocês vão treinar o cálculo de média. Eu vou fazer 1
e depois vocês farão as outras. Então, o que eu tenho para o cálculo de média aqui? A primeira, eu quero a média entre os números 8, 10 e 9. Faz de conta que é a nota que você tem lá com o seu professor e você quer saber qual é a sua média. Então, qual é o processo da média que o professor explicou lá no começo? Eu não tenho que somar primeiro e depois dividir? Então, eu tenho 3 notas, eu vou somar e dividir por 3. 8 e 9, 17. Vai 1, 27. 27 são 3 notas, divide por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Então, qual é a média do número 1? A média é 9. Facinho, né? Vocês vão fazer as outras aí. Exercício número 4. Na escola onde Paola estuda, foi realizada uma pesquisa com os avós dos alunos sobre os desenhos animados que eles mais gostavam na infância ou na adolescência. Olha a tabela dos desenhos aqui que eles colocaram. Às vezes vocês nem conhecem esses desenhos, mas não tem problema. Nós vamos olhar o número de votos que eu tenho aqui, tá bom? Vamos ver o que ele pergunta. Qual é a diferença entre o número de votos dos 2 desenhos mais votados? Eu trouxe aqui para vocês os 2 desenhos mais votados, ó. 375 e 239. Eu estou fazendo a subtração com a compensação, é para vocês lembrar do exercício. Então, se eu dei 1 aqui em cima, eu passo esse 1 aqui para baixo. Então, em vez de 3, vale 4, tá bom? Só para a gente relembrar. 9 para 15, 6, certo? 7 tira 4, 3. E 3 tira 2, 1. Então, a diferença entre eles, 136. Olha lá, ó. É o desenho do National Kid e do Pica-Pau, 136. Os outros vocês vão responder sozinhos, tá bom? Tem uma atividade complementar nessa unidade aí, tá? Mas ela é bem facinha de fazer. Vou ler para vocês e vocês vão responder sozinhos, tá bom? Nos dias de hoje, seria difícil imaginar o mundo sem televisão. A maioria das casas que conhecemos tem pelo menos um aparelho de TV, não é mesmo? No entanto, é necessário ler praticamente o que se vê na TV, dos desenhos animados, novelas, comerciais, filmes policiais, a certos programas de auditório em que alguns podem imperar um certo mau gosto e uma falta de ética. Observe a ilustração abaixo. Olha lá a mãe do menino, ó. Desliga essa TV, menino. Vai lá fora brincar com os amigos. Os amigos nem tá brincando, né? Tá tudo assistindo televisão com ele. Alguém já lhe disse a mesma coisa? É uma resposta pessoal. Eu garanto que já. Ou se não falou para sair da televisão, mandou sair do celular. A maioria das famílias se preocupa com o tempo que os crianças e adolescentes ficam na frente dos aparelhos eletrônicos. O texto a seguir traz dados de uma pesquisa com adolescentes realizada em 2002 pela Unicef. Conheça os resultados dessa pesquisa e depois analise os seus próprios resultados. Olha lá, a pesquisa A Voz dos Adolescentes investigou a influência da TV. Foram ouvidos 5.280 adolescentes brasileiros e os dados revelaram que meninos e meninas de 12 a 17 anos passam em média 3 horas e 55 minutos, quase 4 horas, né? No grupo que tem de 12 a 14 anos. Os adolescentes ouvidos disseram acreditar que os meios de comunicação têm apenas a função de informar, mas reconhece que eles podem influenciar o comportamento dependendo do senso crítico de cada pessoa. O que vocês vão fazer sobre isso? Vocês vão colocar para mim letra P para efeitos positivos e letra N para os efeitos negativos do seu uso. São algumas perguntas aí que vocês vão responder, mas é para se autoavaliar. Então, coloque aí se você acha que é positivo ou negativo. Não existe certo ou errado nesse caso, porque é uma pesquisa, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós terminamos a unidade 31 com os tipos de quociente de uma divisão e vimos também que ela pode ter um número natural ou ela pode ter um número decimal exato, um decimal periódico e também aprendemos a fazer a média com esta unidade, tá? Fizemos os exercícios juntos, atividade 3 e 4, ficou aí para vocês uma pequena tarefa e também para responder aí aquela atividade complementar que é uma pesquisa.
tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, terminamos a unidade 31. A gente se vê na próxima aula com a unidade 32. Um grande beijo e até lá!